Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Paz Church de Santana de Parnaíba. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez, adorando ao Senhor. Eu queria pedir para você seguir as nossas redes sociais, curtir e compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Eu aguardo você lá no nosso chat, porque enquanto esse culto é transmitido, nós estaremos lá interagindo como irmãos. Deus abençoe. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo fará. Algo novo fará. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois meu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois meu novo fogo arde em Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim.
Lutamos com almas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso
Aleluia, Senhor, nós te adoramos, nós nos rendemos aos teus pés, nós lançamos nossas coroas diante de ti, nós te exaltamos, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, aleluia. Lucas 17:6 fala assim, o Senhor Jesus dizendo: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Queridos, o texto diz: se tiver fé como um grão de mostarda. O texto não diz se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você tiver uma fé que funciona como um grão de mostarda, ou seja, uma semente tão pequena, mas que lançada na terra se torna a maior das hortaliças. Queridos, se eu recebi Jesus, eu já possuo, eu já recebi uma porção de fé, mas eu preciso liberar essa fé, eu preciso aplicar essa fé. E como fazer para liberar essa fé que eu já tenho? Queridos, a fé funciona como um plantio. Eu preciso lançar a semente, por menor que seja. E como lançar a semente? Liberando a palavra. Quero ler mais um texto com você, Marcos 5:27, fala assim. Esse texto fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela estava há 12 anos já com uma enfermidade, e ela ficou sabendo que o Senhor Jesus estava passando, ela não mediu esforços e foi atrás de Jesus. Marcos 5:27 fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo: está curada do seu flagelo. Veja que ela dizia, ela declarava: se eu apenas tocar as vestes, eu ficarei curada. Nós temos um momento aqui de orar pelas suas necessidades. Eu quero orar por cura hoje, que você possa liberar a sua fé, confessando a palavra. Confessar é possuir, que você possa declarar, que você possa confessar a sua cura e o seu milagre, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, Pai. Eu quero aqui concordar em fé com a oração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nós liberamos, Pai, a nossa fé, nós unimos aqui a nossa fé e declaramos cura, declaramos milagre do Senhor, salvação, libertação, restituição, portas sendo abertas em nome de Jesus, a proteção do Senhor, e nós já te agradecemos pelas respostas em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós chegamos agora ao momento da generosidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora em Mateus 6, o versículo 19, vai estar aqui na tela para você acompanhar também. Mateus 6:19 diz assim a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é um texto muito conhecido, tão tremendo, esse versículo que diz que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Queridos, você já ouviu uma frase que diz assim: nós não vamos levar nada desta vida, nós nascemos sem nada e vamos partir também sem levar nada. Esta afirmação está correta em certo sentido, sim, e o texto fala que nós não devemos juntar tesouros nesta terra, mas nós devemos juntar tesouros no céu. Como seria isso? Eu não devo juntar tesouros aqui na terra, mas devo juntar tesouros no céu.
Então esse texto indica, queridos, que nós podemos levar alguma coisa para o céu, sim. Nós podemos juntar tesouros no céu. Que tipo de tesouros são estes? Queridos, tesouros no céu são vidas que são alcançadas e salvas para o Senhor. Então, quando você ajuda a salvar uma vida, você está ajuntando tesouros nos céus. Eu quero te convidar a fazer a sua oferta hoje, com este entendimento: eu estou ajudando a salvar vidas, eu estou ajuntando verdadeiros tesouros para Deus, amém? Quero te convidar a preparar a sua oferta, a sua transferência bancária. Quero te convidar a preparar a sua oferta, a sua transferência bancária, amém? Eu quero orar por você, pelas suas finanças, em nome de Jesus, amém? Pai, nós ofertamos neste dia mais uma vez com coração alegre, porque o Senhor ama aquele que oferta com alegria, Pai. Nós temos prazer em contribuir com o Teu reino, que esta obra cresça, que o Teu reino cresça em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter esse coração, ó Deus, generoso, Pai, para que muitos conheçam o Senhor e que nós possamos sim juntar tesouros no céu, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero dizer para você que é nosso convidado especial, que está assistindo esse culto pela primeira vez. Quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você e apresentar a nossa igreja para você. Se você está procurando um lugar para ser amado e cuidado, não procure mais, você já encontrou. Nós temos nossos cultos presenciais aos domingos, às 9 da manhã, e o culto online nesse horário, às 18 horas. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E como você já sabe, nós continuamos com a nossa agenda online. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós nos reunimos pelo aplicativo Zoom e compartilhamos a palavra de Deus no nosso treinamento avançado de líderes. Mas não se preocupe, se você ainda não é líder, eu também te convido a participar conosco e crescer em intimidade, proximidade com Jesus. Eu te espero toda terça, às 8 horas da noite. E também dando continuidade à nossa agenda online, todas as quintas-feiras, também às 8 horas da noite, acontece o nosso clamor. É um momento onde nós nos reunimos como irmãos e nós clamamos por todos os nossos motivos de orações. Também clamamos pela nossa cidade, pela nossa família, por tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tem sido um momento tão precioso, tão gostoso. Eu quero te encorajar a nessa quinta-feira, 8 horas da noite, estar unidos conosco através do aplicativo Zoom. Eu te espero lá. E fique agora com a palavra de Deus. Chegamos então ao momento da palavra de Deus, e hoje tem uma preletora especial que vai trazer a palavra para nós, em nome de Jesus. Quero convidar que ela vai trazer a palavra aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos compartilhar a palavra. O tema da nossa palavra é produzindo frutos para a glória de Deus. Eu confesso que durante um bom tempo, até por não ter um entendimento correto das Escrituras, por não ter revelação da palavra, muitas vezes eu não queria nem ouvir esse texto base aqui do nosso tema, que está lá, se você quiser procurar, está lá no capítulo 15 de João, do versículo 1 ao 8, porque muitas vezes eu senti, talvez por falta de entendimento, que essa palavra ela era usada até de uma maneira equivocada. Mas à medida que nós vamos orando, que nós vamos estudando a palavra, ouvindo pessoas que vão tendo revelação da palavra, o Espírito Santo revela aquilo que está no coração do Pai. E hoje, com temor e com tremor, eu tenho a alegria
e o privilégio de poder compartilhar algo que está nessa palavra. Mas eu quero aqui antes orar com você, para que aquilo que está no coração do Pai seja revelado ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem para falar conosco, através da sua doce e preciosa e poderosa palavra, Senhor, seja revelado aqui através do Teu Espírito Santo. Pai, nós ansiamos aqui por ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que de mais precioso o Senhor tem para nos revelar nesse tempo, Deus, nesse tempo decisivo na história da humanidade, na história que o Senhor traçou para nós, Senhor. Que eu seja aqui, assim como os meus irmãos foram aqui no louvor, Senhor. Que eu seja aqui um canal livre, desimpedido, para que Teu Espírito Santo fale, em nome de Jesus. Vamos ler lá o que está em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. E diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Isso aqui é Jesus falando. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Aleluia, que palavra poderosa liberada aqui por Jesus. Aqui Jesus estava falando para um público que tinha familiaridade com a agricultura. Ele estava dizendo que o agricultor é o Pai. E o Pai cuida da videira, para que nós que somos os ramos, possamos continuar a dar frutos, pois a videira sozinha, ou seja, Jesus sozinho, Ele não vai dar frutos, mas o agricultor, o Pai, tem prazer em cuidar da videira, para que os ramos deem frutos. Todo agricultor, ele tem prazer em ver a sua criação produzindo, indo bem. Você já viu aqueles campos de trigo, aqueles campos de soja, plantações de qualquer tipo de cultivo, criação de animais, criação de gado? Eles, inclusive nas criações de gado, nós vemos muitas vezes os animais ganhando prêmios, mas os animais ganham prêmios e esses prêmios vão para quem? Para o boi, para a vaca que deu litros e litros de leite. Olha, essa é a maior vaca leiteira, e as pessoas vão lá e dão parabéns para aquela vaca? Não, quem ganha os parabéns é aquele que cuida, é o Criador, é o agricultor. E Ele tem muito prazer em ver a sua criação, em ver a sua agricultura sendo próspera, indo bem. E nós vemos aqui que não é possível um ramo dar fruto se não estiver na videira. Deus deixa isso muito claro. Enquanto o ramo permanecer na videira, mais ainda ele produzirá frutos. Aqui Jesus frisa: todo ramo que estando em mim
não der fruto, ele poda. Aqui nós temos algo muito sério sendo falado por Jesus, que nós podemos estar em Cristo e não produzir frutos. Agora, nós podemos pensar, como isso é possível? E nós vamos ver aqui a palavra de Deus sendo revelada a nós e Jesus explicando isso através do Espírito Santo. Veja só o que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 a 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 a 17. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ou seja, aqui nós encontramos a explicação de como nós podemos estar ligados à videira e não produzindo frutos. Aqui a palavra deixa claro que nós exalamos um cheiro. Nós podemos exalar dois tipos de aroma. Um aroma ruim, que é um mau cheiro, como a palavra diz aqui, é um cheiro de morte. Ou nós podemos aqui exalar um aroma suave, que é um cheiro de vida. Não existem pessoas que passam pela nossa vida e vão embora, e infelizmente elas não deixam saudades. Muitas vezes nós damos graças a Deus que essa pessoa se foi, não faz mais parte ali do nosso convívio. Muitas vezes são pessoas imorais no seu falar, na condução da sua vida, são pessoas trapaceiras, mentirosas, que onde estão, deixam um rastro de confusão, de contenda. Essas pessoas, elas costumam deixar manchas. E nós estamos aqui, como filhos de Deus, para deixar marcas, as marcas de Jesus. Aqui, Jesus está dizendo que podemos estar nele e não produzir frutos, e isso é um perigo. Pois a Bíblia diz que quanto mais frutos nós produzimos, mais o Pai poda. Pois o ramo sempre tem a possibilidade de crescimento. Eu gostaria de compartilhar até algo muito simples. Com esse tempo da pandemia, muitas pessoas se voltaram para a jardinagem. Eu vi há um tempo atrás, alguns meses atrás, que a procura na internet por equipamentos de jardinagem e tudo mais aumentou em 500% nos sites de busca, né? Então as pessoas se interessaram muito por isso, né? Como uma forma de desestressar, como uma forma de aliviar os pensamentos, de ver algo produzindo, vendo tantas coisas acontecendo ou deixando de acontecer à sua volta, enfim. Mas eu sempre tive o hábito de cultivar plantas, de cuidar, mesmo morando em apartamento, de ter ali o meu vaso, as minhas hortaliças ali, os meus temperos. E eu aprendi uma vez que, eu sempre gostei muito de orquídea, eu aprendi que as folhas das plantas em geral, principalmente da orquídea, quando elas estão amareladas ou com alguma mancha, com uma aparência de que estão frágeis, é necessário que você vá lá e pode, porque ela pode estar, de repente, com um fungo, com alguma outra coisa, e ela está puxando a seiva daquelas que estão fortes e enfraquecendo a planta.
E existe um potencial de crescimento naquela orquídea. Eu não sei se você sabe, uma orquídea, ela costuma dar no máximo de 1 a 2 vezes flores ao ano. Então é algo muito precioso essa seiva da orquídea ali para ela, para o crescimento dela. Então, nós podemos fazer esse comparativo com a videira. Você vai lá e poda aquela folha daquela planta, os ramos, os galhos daquela planta, porque você sabe que ali existe um potencial de crescimento. E assim Jesus faz com a videira. Ele vai lá e poda. Nós vemos também aqui Jesus explicando isso. Como é possível haver esse potencial? Vamos lá também em João, capítulo 3, no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Nós vamos ver aqui uma outra situação, mas nós podemos ver o Espírito Santo nos explicando aquilo que Jesus quer trazer aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele ficou espantado ali, Nicodemos, ouvindo Jesus falando: olha, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E aí Jesus continua explicando ali para Nicodemos: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, nós que recebemos a Jesus no nosso coração, que um dia ouvimos esse chamado e respondemos: sim, Senhor, toma conta de mim, toma conta do meu coração, toma conta da minha vida. Sim, nós nascemos de novo, temos o nascimento físico e espiritual para sermos filhos de Deus. Deus é Espírito e Ele nos fez herdeiro e Ele nos regenerou através da ressurreição de Cristo, através da morte ali na cruz e da ressurreição dele ao terceiro dia. Através de Jesus, nós temos todos os direitos no Pai conquistados. Esse é o desejo do Pai, que vocês possam dar, que nós possamos dar muito fruto. Vocês já observaram uma árvore no meio da cidade? Por exemplo, eu fico impressionada quando eu vou até... Agora já faz algum bom tempo, né? Que eu não vou até o centro de São Paulo. Mas eu ficava sempre fiquei impressionada em passar ali, ver aqueles canteiros, principalmente naquela região ali da Avenida Ipiranga. Tem uns canteiros, uma região muito antiga de São Paulo, e tem uns canteiros de árvores, e são umas árvores grandes. Quanto maior a árvore, nós sabemos que mais antiga ela é. Inclusive, algumas árvores, as raízes costumam ficar ali expostas, fora ali do chão, né? Pelo tipo de árvore que ela é, são as raízes aéreas. E eu sempre fiquei muito impressionada de ver, no meio daquela poluição, aquela quantidade de carros, pessoas passando, muitas vezes jogando lixo. Se você atravessa ali, eu atravessei muitas vezes próximo a esses canteiros, ali cheio de mendigos, animais, lixo,
né? Eu ficava impressionada como essas árvores continuavam ali fortes, firmes, vigorosas, produzindo folhas, flores, ano a ano, e fortes, resistentes. Por quê? Porque elas estão recebendo a seiva, os nutrientes, elas estão ligadas ali na terra, elas estão recebendo a chuva que é mandada, elas estão sendo regadas, cuidadas ali pelo agricultor. Então elas estão ali fortalecidas. E nós vemos também, ainda no livro de João, no capítulo 3 também, do versículo 16 ao 21, diz o seguinte a palavra de Deus: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então nós vemos aqui Jesus dizendo, né? O Espírito Santo nos mostrando que Deus amou ao mundo de tal maneira. João está dizendo aqui que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, através dele nós temos acesso ao coração do Pai. Através dele nós temos salvação. Através dele nós podemos receber a seiva. Nós somos os galhos ligados à videira. Nós somos salvos com um propósito. O propósito de Deus não era que nós fôssemos salvos apenas para sermos salvos, mas o propósito de Deus é que nós sejamos salvos para darmos muitos frutos. E veio um julgamento aos homens. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui nós temos uma advertência do Pai, que pode inclusive explicar, porque muitas vezes nós estamos ligados à videira, mas somos galhos infrutíferos, porque muitas vezes as nossas obras não estão sendo condizentes com aquilo que a seiva está enviando, ou então nós não estamos nos alimentando da seiva, nós estamos ligados ali à videira. Mas nós estamos ali como aquela folha da orquídea que eu falei, que está ali amarelada. Ela não está recebendo mais a seiva, ou está recebendo pouco. Ou seja, nós estamos ali ligados à videira, mas nós não estamos ouvindo a palavra, não estamos lendo a palavra, buscando a presença do Senhor, passando tempo com o noivo, ouvindo o Espírito Santo, a instrução que Ele tem para nós. Vamos ler aqui aquilo que está na carta aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 7, que diz assim: é de Cristo que vem tudo para produzirmos frutos para a glória de Deus. Assim, não vamos desfalecer sem saber o que fazer. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver dele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ou seja, meus amados, tudo depende da nossa nutrição. Do que nós temos nos alimentado?
Nós ouvimos muitas vezes aí no mundo que nós somos aquilo que nós comemos. Então, do que você tem se alimentado? Do que nós temos nos alimentado? É de Cristo? Vamos ver lá em Isaías o resultado disso. Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se nós renovamos as nossas forças, significa que essa força, ela não permanece automaticamente forte o tempo todo. Significa que nós gastamos essa força, ela não se renova sozinha. Mas existe um lugar onde nós podemos renovar as nossas forças. Aqui a palavra diz: aqueles que esperam em quem? No Senhor. Esse é o lugar de nós renovarmos as nossas forças. E essa palavra, ela nos mostra algo tão poderoso. Mostra aqui que, primeiro, aqueles que renovam as forças no Senhor, eles voam. Ou seja, eles estão com aquele gás total, eles estão voando como águias, voando em lugares altos. A águia, ela é uma ave que ela voa em lugares altos, em penhascos, em montanhas. Então, quando nós estamos com as forças renovadas, nós somos como essas águias, voando. E depois a palavra continua e ela diz que daqui a pouco não estão mais voando, mas estão correndo. Ou seja, o gás já baixou um pouco, já diminuiu. Então nós estamos correndo. E passa mais um tempo, diz que nós estamos andando. Ou seja, nós não estamos o tempo inteiro voando, ou o tempo inteiro correndo, ou o tempo inteiro andando. Isso Deus está nos mostrando que as nossas vidas são feitas de etapas. E que nós não precisamos nos preocupar com a etapa do nosso vizinho. Como está o ministério do nosso vizinho, como está a vida do nosso vizinho, com um olhar crítico. Nossa, olha, fulano conquistou isso no ministério, está em tal posição. Ou então, poxa, a pessoa lá no meu trabalho conseguiu tal promoção e eu estou nessa situação. Não, vamos olhar do que nós temos nos alimentado. Não depende da nossa vizinhança, assim como aquela árvore que eu dei o exemplo aqui, lá no centro da cidade, que a vizinhança dela é inóspita. A vizinhança dela muitas vezes é o lixo, é a sujeira, é o mendigo. Não depende da vizinhança dela. Ela está ligada na terra, ela está recebendo a chuva, ela tem seiva, ela tem vida, ela recebe o sol, ela faz a fotossíntese, ela produz vida. Ela produz ainda, ela limpa ali o oxigênio do ar daquele lugar tão sobrecarregado. Então aqui Deus está nos mostrando também através desse versículo que a nossa vida ela é feita de etapas. Nós não estamos o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro voando ou o tempo inteiro andando. O que importa é que hoje nós voamos, amanhã nós corremos, depois nós andamos, mas aí nós paramos, recebemos o alimento, somos renovados nas nossas forças, no Senhor, do nosso alimento que vem de Cristo. E aí nós podemos continuar a nossa carreira, a carreira que Cristo nos propôs. A videira, ela tem ramos, né? Ela é uma parreira. E os ramos, normalmente, eles crescem e eles vão para baixo, eles encostam no chão. E quando ele chega no chão, pode vir a chuva e eles ficam enlameados. E a tendência é que eles ficando ali no chão, enlameados, eles não produzem frutos. Por isso que a palavra diz, né, Jesus nesse momento ele compara ao serviço do agricultor, da poda, porque o agricultor nesse momento ele pega esses ramos novos que caíram ali no chão, ele os levanta
limpa, lava e, se for necessário, Ele poda, para que esses ramos deem fruto, porque Ele sabe o potencial que tem ali, o agricultor sabe o potencial desses ramos. Eu lembro, quando eu era criança, ali no centro de Barueri havia um canteiro muito grande, onde hoje existe um bulevar, né, todo cimentado, cobrindo o rio. Nas laterais havia o rio, que não era coberto, e nas laterais haviam canteiros de roseiras, eram lindos. E um dia era criança, tinha a idade do meu filho, provavelmente 7 anos por aí, mas eu fiquei tão impressionada, que eu me lembro até hoje. E minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou de produzir, de cultivar rosas, né? Então eu ficava ali admirando junto com ela. E ali nós passamos um dia, aquelas roseiras estavam lindas, cheias de flores. Passado um tempo, nós passamos ali e só tinham galhos ali, né? Os galhos, inclusive os galhos secos que tinham sido cortados, estavam ali na lateral. E eu fiquei tão espantada com aquilo, assustada. Eu achei que alguém tinha feito algum vandalismo, alguma coisa do tipo. E minha mãe me explicou que era necessário que aquilo acontecesse para que aquelas rosas elas viessem a produzir mais. Aquilo fortaleceria as rosas. Eu acreditei, porque eu era criança, eu acreditava na minha mãe. Mas eu ainda fiquei com aquela dúvida. Passado um tempo, alguns meses depois, nós passamos ali. E aquelas rosas estavam mais lindas ainda do que elas já haviam produzido, do que elas haviam tido ali de flores, de folhas frondosas. Assim é Deus. Ele nos vê produzindo, e Ele sabe que aquele ramo que está produzindo pode produzir mais ainda. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, a palavra diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, o Senhor quer te dizer, nesse dia, que os sofrimentos, eles são halteres para nos fortalecer, que a dor e o sofrimento, eles não são vindos do coração de Deus, mas Deus permite que nós venhamos a passar por eles, para a sua glória, para o nosso crescimento, para que nós possamos ficar perseverantes e permanecermos no Senhor. Existe um potencial de vida e de beleza e de cor dentro de nós, que necessita da poda. Então não corra do sofrimento. Na hora do sofrimento, eu quero te dar um conselho: corra para os pés do Senhor, renove as suas forças no Senhor, acalme o seu coração, busque direção, se alimente da seiva, da palavra de Deus, gaste tempo, invista tempo na presença do Senhor, para que você tenha suas forças renovadas, para que no momento de alçar o voo você possa voar, para que no momento de correr a corrida você possa correr, para que no momento de andar você possa andar, e volte a se aquietar no Senhor, fortalecendo, recebendo a seiva, recebendo a vida do Senhor. Não vamos perder a possibilidade de receber a seiva, porque nós já passamos, nós já fomos tirados do mundo através da nossa conversão, e nós fomos transportados ao reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de reino, nós estamos aqui por enquanto, ainda vivendo nesse mundo, com tantas incertezas, tantas inseguranças, as pessoas que não conhecem ao Senhor. A Bíblia deixa muito claro que quando nós não conhecemos ao Senhor, e conhecer a Deus, amados, não é frequentar uma igreja,
não é carregar a Bíblia. Conhecer a Deus é ter tempo de intimidade com Ele, com a sua palavra. É buscar passar tempo com o Espírito Santo. É fazer aquilo, é praticar aquilo que você lê, que você ouve do Espírito Santo. Então, conhecer a Deus é muito mais profundo, não é uma religião. Então, nós fomos transportados deste mundo escuro para um reino da luz. E nós estamos aqui temporariamente, por enquanto, para fazer a diferença. E se nós queremos ver algo diferente, nós precisamos nos alimentar da seiva que é Cristo. Nós podemos ver uma outra situação também na nossa prática, no nosso mundo aqui, né? Quando você vê um surfista, eu vi essa ilustração, achei muito interessante. Quando nós vemos um surfista, ele às vezes leva um caldo lá, né? É que eles costumam dizer dessa maneira. Ele acaba caindo várias vezes. O que ele faz? Ele vai lá e desiste? Não. Ele sai ali do mar. Ele pega a sua prancha, senta, fica observando. Ele fica contando ali as ondas. Ele fica vendo como está o vento. Ele fica analisando. E depois de um tempo ele entra no mar. E com certeza ele vai pegar as melhores ondas. Nós precisamos fazer ali como surfista. Parar, observar, ver como está a situação. Para nós podermos ver o que Deus tem para nós e nos direcionar. Queridos, as pedras estão clamando. Para finalizar aqui, eu queria compartilhar algo, uma notícia que eu ouvi hoje, quando eu estava estudando a palavra. Você sabia que existe um centro de estudos de risco existencial na Universidade de Cambridge, onde os cientistas tentam descobrir o que pode extinguir a humanidade e levar o mundo a um colapso e acabar com a humanidade? E eles estão buscando maneiras de evitar isso. Eles estão pensando no fim do mundo e em como evitar isso. E nós? E a igreja? Nós estamos pensando? Nós sabemos, nós já temos essas respostas que eles estão buscando. Nós já sabemos o final da história. O final da história está aqui neste livro. O final da história já foi deixado para nós. Mas até que chegue ao final da história, nós precisamos, como ramos, estar firmes, fortalecidos, recebendo a seiva da videira, para que nós venhamos alegrar o coração do agricultor, produzindo muito fruto. Nós estamos semana após semana pensando no que está escrito aqui, mas nós não estamos só pensando, nós estamos agindo, nós estamos nos reunindo. Você parou aí agora para ouvir essa mensagem, significa que você está pensando nisso. Por isso eu quero orar com você aqui nessa hora, para que aquilo que está nessa palavra, que é vida, seja produzido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Agora, para terminar, eu quero fazer aqui uma oração. E eu quero orar aqui por 3 situações diferentes. Primeiro, eu quero convidar você que nunca ouviu uma mensagem, ou que já tinha ouvido alguma mensagem sobre Jesus, sobre o Evangelho, mas você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero fazer a oração pedindo ao Senhor que traga revelação nesse dia, no nome de Jesus, a revelação plena do amor do Pai, como foi derramado ali na cruz, através da entrega da vida de Jesus, para que você possa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e que você possa declarar isso.
E se foi a primeira vez que você fez essa confissão, essa oração recebendo Jesus, que você possa nos ligar, que você possa se comunicar conosco através do número de telefone, do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Mande uma mensagem, nós queremos estar com você, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Estar declarando: Senhor, eu quero ser esse ramo, eu me conecto à videira, porque eu tenho um pai a partir de hoje, e eu quero dar muito fruto. Eu descobri o propósito da minha vida. E eu quero também orar por você, que de repente estava conectado a essa videira, mas que começou a se sentir seco. E a Bíblia aqui nos alerta que esse ramo que está seco, ele vai jogar fora e vai ser queimado. Ele diz aqui: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu quero declarar que você que tem andado longe dos caminhos do Senhor, que você tenha alegria, prazer em deixar essa vida das alegrias que são temporárias aqui nessa terra, sabe, alegrias causadas por prazeres, pecados momentâneos aqui, enganosos. A verdadeira, plena alegria, ela foi conquistada na cruz por Jesus, para você, para a sua vida, para a sua família. Por isso, nessa hora eu oro por você, e quero declarar que você deixa de ser esse galho seco, que está a ponto de ser lançado e queimado fora, mas que você passa a partir de hoje a receber a seiva de Cristo, e você passa a receber a vida, e você vai ser aquele galho que vai ser podado, e que vai dar muito frutos, e frutos que vão permanecer em nome de Jesus. Que você também pegue o número que apareceu aqui na tela, envie sua mensagem através do WhatsApp. Nós estamos aqui para estar junto com você e fortalecer você nessa caminhada. E por último, eu quero orar aqui e pedir para que você, que tem sido esse galho, esse ramo, que tem sido podado, que você tem passado por dificuldades, lembre-se, como nós vimos aqui o Espírito Santo mostrando, é para a honra e glória do Senhor, para que você produza muito mais frutos. É uma honra passar pela poda. Por isso eu oro nessa hora, ore comigo aqui. Pai, desde a eternidade, o Senhor é o nosso Deus, e nós te agradecemos por essa paternidade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Por isso eu te peço, nos fortaleça, para que nós possamos enfrentar as dificuldades com coragem, para que nós possamos sim chorar durante a poda, mas imaginando o nosso sorriso em lembrarmos aquilo que seremos e o que iremos produzir após essa poda. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, fortaleça aqui a cada um, Senhor, no momento da poda, no momento da angústia, lembrando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigada, Senhor, obrigada por esta palavra tão preciosa, que ela produza frutos, frutos eternos, e que vão permanecer para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do nosso doce amigo Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém.